Bem, depois de uma manhã brilhante, vamos nós a uma nova sessão brilhante. O painel 7, que a gente está abrindo agora, ali passa de raspão pela Lava Jato, né? Em 2014, a Lava Jato despontou como uma esperança de enfrentamento à corrupção, aos detentores de expressivas parcelas de poder político e econômico, mas as coisas desandaram. E hoje, como todo mundo sabe, existe uma sensação de orfandade na sociedade brasileira. Como encarar a possibilidade de criação de um tribunal internacional anticorrupção? Como é que funcionaria esse tribunal? Teria eficácia para nós? É o que se discute nesse painel. O combate à corrupção na América Latina no pós-Lava Jato e a criação de um tribunal internacional anticorrupção. Pode ser um caminho? Bem, eu chamo para a mesa, por favor, para a mediação, a professora Rita de Cássia Beazon. Muito bem-vinda. Professora doutora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e coordenadora científica do INAC. E para debater, convido João Grandino Rodas. Cadê? Opa. Jurista, ex-reitor da USP, presidente da Comissão Jurídica Interamericana da OEA e Master of Laws pela Harvard Law School. Chamo também Leopoldo Pagotto. Leopoldo Pagotto, que é responsável pela área de anticorrupção e compliance do Freitas Leite e Avad Advogados. Boa tarde. E para concluir a mesa, para fechar a mesa, Reinaldo Gotto, conselheiro da FGV Ethics, das ações coletivas do Pacto Global da ONU e representante do Brasil em fóruns da OCDE e do B20. Boa tarde a todos e todas presentes. Agradeço ao Roberto por este painel e a todos os que compõem esse debate. Tá? Foi? Tá bom. E todos que compõem esse debate. E a discussão aqui é uma discussão interessante, porque, ao mesmo tempo que nós temos como meta o combate à corrupção na América Latina, né, nós temos que pensar qual seria o caminho do pós-Lava Jato e qual seria a viabilidade da criação de um Tribunal Internacional Anticorrupção. Há outras questões que envolvem a criação do tribunal, né, como questões quem sediaria esse tribunal, como seria a composição, há uma série de questões que será exposta pelo Leopoldo Pagotto. Eu vou passar a palavra imediatamente ao Leopoldo, para que ele exponha o que vem a ser essa concepção do Tribunal Internacional Anticorrupção, e depois eu sigo com o professor João Grandino e com o Reinaldo. Então, Leopoldo, você tem aí o tempo para expor. Obrigada pela sua presença. Perfeito. Obrigado pela apresentação, Rita. Gostaria de dizer que, antes de tudo, que me sinto bastante honrado pelo convite aqui feito pelo Roberto Olivianu para figurar dentre os palestrantes desse painel. E eu gostaria de dizer também que sinto-me bastante honrado de estar aqui com o Reinaldo Gotto e com o professor Rodas, e quem tive a honra de ser, privilégio de ser aluno aqui na faculdade
há uns bons, não vou dizer quantos anos, porque isso é melhor alguns meses. evitar. Alguns meses. Mas enfim, quando começamos a organizar esse painel, eu achei importante dar essa contextualização da ideia do Tribunal Penal Internacional, porque é uma ideia um pouco não tão falada, é um assunto relativamente recente, né? E que não tem tido tanta projeção aqui no Brasil e tanta, até mesmo no âmbito internacional, é um assunto relativamente focado, que está restrito a círculos muito especializados. Então, eu achei importante trazer para que a gente tenha uma ideia de onde nós estamos, porque a ideia de um tribunal anticorrupção internacional pode parecer à primeira vista algo bastante idealista, muito longe da realidade, mas há passos concretos, né? E como que eu tomei conhecimento dessa ideia, né? Por volta de 2020 eu era presidente do Comitê Anticorrupção da International Bar Association, que, para aqueles que não conhecem, a IBA ela é uma espécie de confederação das ordens dos advogados. Ela foi criada em 1947, mais ou menos paralela à Organização das Nações Unidas, com sede em Londres, e congrega todas as ordens dos advogados. É uma organização bastante institucionalizada. Ela tem a participação de de praticamente todas as ordens de advogados no mundo, tem uma atuação muito forte na defesa do Estado de Direito e dos direitos humanos, né? E eles também têm um instituto bastante ativo na área de direitos humanos. E daí, quando em 2020 eu era presidente desse comitê da International Bar Association focado em anticorrupção, o ex-juiz da Suprema Corte da África do Sul, Richard Goldstone, me contatou para falar dessa ideia. Para quem não conhece, o Richard Goldstone tem um papel muito importante na questão de direitos humanos, porque na África do Sul mesmo ele teve uma série de decisões dos anos 80 e 90 que ajudaram a acabar com o apartheid. Posteriormente, ele trabalhou como Chief Prosecutor, o promotor-chefe do Tribunal dos Crimes de Guerra da Iugoslávia e de Ruanda. Então, era uma personalidade bastante relevante nessa área internacional. E como eu contava, né, ele me contatou para contar um pouco a história desse projeto que ele estava envolvido e pediu apoio lá da nossa comissão da IBA. Então ele relatou que em 2014 havia um juiz americano que teve essa ideia, e o nome chamava-se Mark Wolf, é um juiz já atualmente aposentado. Ele fez uma apresentação, salvo engano, na Fletcher, escola de Fletcher. Diplomas. Exatamente. Sobre a necessidade de se criar o artigo, e publicou posteriormente um artigo chamado The Case for an International Anti-Corruption Court, o caso para uma corte internacional anticorrupção, né? E ele ressaltava a necessidade de investigar e punir os casos de grande corrupção, grand corruption, não os casos comezinhos, não um caso envolvendo policial que pede uma propina ou um funcionário público menor, mas sim os grandes dirigentes, aqueles que havia uma falha na busca que gerava impunidade, né? E aqui a gente deve se lembrar que 2014 era o auge da época de combate à corrupção, né? Havia uma série o FCPA dos Estados Unidos estava a todo vapor lá, os processos envolvendo. Era o começo da época da Lava Jato, era o começo de várias outras legislações no Reino Unido, vários outros países. Então havia uma onda e um momento muito forte, né? E o que aconteceu em 2016? Nesse contexto, o Mark Wolf e o Richard Goldstone, essas duas personalidades, criaram uma ONG chamada Triple I, Integrity Initiatives International. E ela é voltada principalmente, ela tem algumas outras ações institucionais na área de combate à corrupção, mas o principal foco e missão dela é criar uma Corte Internacional Anticorrupção. E daí, o que acontece? Nesse primeiro contato que eu tive com Goldstone, ele me passou a atenção de dois aspectos da Corte, né? Então, naquela época era uma ideia muito vaga ainda, né? A primeira ideia que ele antecipou foi: olha, nós queremos tratar a violação dessa grand corruption, dessa corrupção de grande magnitude,
como se fosse uma violação de direitos humanos, o que daria legitimidade para aumentar a preocupação com o enforcement, com os processos nessa área. E, além disso, de modo similar ao já existente Tribunal Penal Internacional, a atuação seria de modo subsidiário, ou seja, somente quando as instituições nacionais não dessem conta do recado, haveria um espaço para jurisdição, para competência do Tribunal Internacional. Então, em 2021, essa ideia ganha mais tração, né, porque foi feita uma declaração de apoio, subscrita por 32 prêmios Nobel e 45 ex-presidentes e ex-primeiros ministros de vários países. Aí, Europa, Canadá, enfim, a lista é bastante extensa, não vou me alongar aqui. Mas uma coisa que me chama a atenção, e a gente está falando de um momento político bastante delicado hoje, é que naquela época, quando eu vi a lista, eu falei assim, puxa vida, é uma lista quase que pluripartidária, porque você tinha representantes do espectro da direita subscrevendo, então na Colômbia o Uribe apoiava essa ideia, e também passava pelo centro, né, o representante, o ex-primeiro-ministro inglês Gordon Brown apoiava a ideia, e também representantes de alguns governos, ex-representantes de alguns governos europeus, né? Posteriormente, por exemplo, o ex-primeiro-ministro alemão, que antecedeu o atual, também endossou a proposta. Então, nesse cenário, a proposta ganhou apoio forte da Colômbia, Canadá e Holanda. Em fins de 2022, foi realizada uma reunião informal, convidada na Holanda, em Haia, na qual participaram todos os países que são representantes do Tribunal Penal Internacional e mais alguns países que não estavam, que não fazem parte do tribunal, na qual essa ideia foi apresentada. Então, com as linhas gerais, foi feita uma apresentação e ela foi muito bem recebida. Claro, alguns não tiveram algumas restrições, mas de uma forma geral a ideia foi bem recebida. Especialmente aí veio uma coisa que depois a gente vai ter oportunidade de conversar, por países africanos, né, que enfrentam um problema aqui muito sério com essa questão de corrupção nos altos escalões. Diante dessa situação, o governo holandês, de novo, informalmente fez uma requisição para essa ONG, a Triple I. Agora a gente precisa de uma minuta, porque a gente precisa debater esse projeto em termos concretos, porque não adianta a gente ficar falando da ideia se a gente não tem algo concretamente escrito. Então aí, entre 2023 e 2024, iniciou-se um processo que contou, não posso infelizmente abrir os nomes, porque isso ainda está sigiloso, confidencial, mas teve professores de direito internacional de várias universidades do mundo, houve pessoas que trabalham no Tribunal Penal Internacional, representantes de alguns órgãos de promotoria, enfim, uma comissão de algumas entidades como a International Bar Association, e outras entidades que tinham alguma relevância nessa área. Ex-ministros da Justiça também estiveram presentes nessa reunião. E o que aconteceu durante esses 2 anos de trabalho, né? Eu tive o privilégio de participar na parte relacionada à responsabilização da pessoa jurídica. Uma outra brasileira, você deve conhecer, a Carla Maege, que é sócia do Tozini Freire. Ela trabalhou na parte do Ministério Público, do escritório de acusação, né? Inclusive ela estava nas reuniões que aconteceram lá na Alemanha, e foi consolidado em 2025, no começo de 2025, chegou-se a uma minuta final. Quem fez esse processo de consolidação foi uma ex-juíza da Suprema Corte de Belize, Susan Lamb, né? Ela também atuou em tribunais penais do Camboja e de Ruanda, então tem uma grande experiência nessa área internacional. Como eu falei, essa minuta ainda não está disponível, né, o que limita a gente falar dos detalhes técnicos, né, ainda está sendo revista, né, e eu sei que essa ideia é altamente polêmica e altamente sujeita a críticas, né, desde questão de custo, quem vai pagar, vai ser mais um tribunal internacional, que vai ter custos aí, enfim, uma crítica que é muito frequente feita ao Tribunal Penal Internacional.
outra crítica que também nós nos deparamos foi a questão de países africanos, porque, à primeira vista, isso vai ser um tribunal voltado para casos envolvendo países africanos, porque ali a corrupção é muito mais evidente, então haveria um risco de haver uma seletividade relativamente grande, né? E também a questão da inviabilidade política da proposta nesse momento em que o multilateralismo e o próprio Tribunal Penal Internacional estão sob fogo intenso, né? E daí eu vou encerrar aqui a minha fala, porque eu não quero monopolizar aqui, mas eu gosto sempre de contar uma história que eu vi de uma pessoa que estava envolvida nessas reuniões. E ela comentava assim, olha, quando eu comecei a fazer isso, eu era apenas um funcionário aqui da chancelaria do meu país. No começo dos anos 80, a gente tinha uma esperança que a União Soviética de Brezhnev ia permitir que a gente criasse essa ideia. E daí levou 10 anos sem nada acontecer. Isso porque ele me falou que essa ideia tinha sido cogitada lá atrás, quando a ONU foi criada. Colocar a corrupção, o Tribunal Penal, quer dizer, colocar crimes de genocídio junto com a Carta da ONU lá nos anos 40. E isso não vingou naquela situação, né? E daí o que aconteceu? O Tribunal Penal Internacional, a minuta foi concluída em 89, levou mais... professor aqui me corrija, mais 10 anos, 98 99 para ser assinado e entrou em funcionamento depois ainda, 2004. Então o que ele diz assim, agora eu estou super animado porque eu participei lá praticamente como recém-formado do primeiro processo e estou participando aqui desse outro que também pode acontecer. Então o contexto internacional nos anos 80, começo dos anos 90, propiciou que o combate ao genocídio e aos outros crimes de guerra, que são do Tribunal Penal Internacional, fossem implementados. E agora, quem sabe, a gente está num momento que, como esse não é um projeto, digamos, para amanhã ou para urgente, vai ser um projeto provavelmente de longo prazo, mas o importante é iniciar a ideia, né? Colocar, digamos, o bode na sala, né? Então, para iniciar os debates. Então, desculpe-me aqui por essa introdução, mas... Obrigada, Leopoldo. Eu vou fazer uma pergunta para o professor João Grandino, que é, pensando nessa proposta do Tribunal Internacional Anticorrupção, professor, nós podemos dizer que nós estaríamos diante de uma nova etapa de combate à corrupção transnacional, porque, tomando como exemplo o caso da Lava Jato e outros casos que ocorrem no Brasil, nós vemos que a corrupção ela também está se transnacionalizando, né? Não vou entrar nem aqui no âmbito da questão do crime organizado, né? Que aí realmente é um outro processo. Mas minha pergunta vai se essa proposta é algo que é possível concretizar, quais são os limites para a implantação desse tribunal. Eu gostaria de ouvi-lo. Eu faço a minha apresentação posteriormente, ou não? Não, tudo bem. Eu poderia, talvez, nessa minha colocação, encaixar essa problemática num momento um pouquinho posterior, pode ser? Não vou esquecer, não. Eu gostaria muito de agradecer o doutor Liviano, professora Sadek, que são o ânima e core dessa instituição tão diferenciada e tão rara nos dias que correm. Cumprimento a mesa, a nossa cara professora Rita, professor Pagotto e Goto. Então está tudo fácil de lembrar, né? Não poderia deixar de dizer para a jornalista Eliana Cantanhede, de qual sou fã há muito tempo, mas é a primeira vez que eu tenho oportunidade de falar diretamente com ela, e não se fala só em público, em particular, mas se fala em público também, da satisfação. E cumprimentaria a todas as senhoras que estão aqui, na pessoa da doutora Kátia Sandoval, e os senhores, meu colega de classe, doutor Maluf. Numa classe já bastante antiga, mas ainda militante, não é? Mas essa questão, eu gostaria de enquadrar de certa forma. Nós sabemos
que os estados, que são cerca de 200 hoje, ainda gozam, de certa forma, de uma soberania muito limitada, muito erodida, mas ainda continua. Apesar de todas as problemáticas que fazem com que aquela soberania absoluta de 5 séculos atrás realmente não pode mais subsistir. Mas o fato é que ainda nós temos a soberania estatal, embora extremamente limitada. E, obviamente, aquilo que ocorre no mundo, ele não se não breca nas linhas geográficas das populações e dos territórios desses 200 estados. E cada vez mais, hoje com a tecnologia, e mesmo antes dessa tecnologia tão grande, o que nós temos é uma transmissão, uma viagem incessante de pessoas, de coisas, e hoje mesmo principalmente comunicações que passam a despeito do Estado. Então, realmente, embora a gente tenha as cortes supremas dos diversos países que julgam, em princípio, aquilo que é territorialmente observável no Estado, às vezes muito mais. Nós vemos as cortes americanas e a sua influência, não só as americanas, mas a sua influência fora, né, dos limites do Estado. Então, o que aconteceu, rapidamente falando, nesses últimos 150 anos? Os estados ficaram cada vez mais próximos, e para que se pudesse fazer com que o relacionamento externo entre os estados fosse menos desarmônico ou mais harmônico, como quiserem, começa-se com o Tratado Internacional. Aquele Tratado Internacional que é um instrumento que, de certa forma, pode criar legislação, entre aspas, internacional. Então, esse tratado internacional, no início, era simplesmente feito, os plenipotenciários voltavam às suas casas e o Estado, cada qual observava a seu modo. Passando o momento, o que acontece? O tratado internacional, na hora que ele se institucionaliza, passa a ter um secretariado, passa a ter um corpo mais ou menos eficaz, de acordo com as suas finalidades, com a sua competência. Nós passamos até as organizações internacionais. E, a partir das organizações internacionais, que é sujeito de direito internacional, tanto quanto os Estados, nós passamos a ter também tribunais internacionais. Isso não é tão antigo assim. E nós vemos, portanto, é uma forma de driblar, por assim dizer, a soberania estatal e resolver problemas que de outra forma seriam insolúveis. Mas hoje em dia nós temos cerca de 200 estados que são ditos soberanos, mais 500 organismos internacionais, organizações internacionais intergovernamentais, que são mantidas, inclusive, pela competência que ela recebe dos estados que são partes, formadores que são partes, e que são financiados também por eles. Então, notem que esse aspecto de 200 para 500, isso eu não estou falando nas ONGs, não estou falando nos organismos internacionais não governamentais, nós estamos falando em algo que realmente precisa ser pensado no início de tudo. É óbvio, eu sou professor de Direito Internacional dessa escola. Portanto, é óbvio que o viés do internacionalista sempre vê o internacional como melhor. Eu lembro, quando eu estudava aqui, muito antes do Pagotto chegar, que eu, moço ainda, eu imaginava que as soluções internacionais, elas eram, por natureza, melhores do que as nacionais. Depois eu verifiquei o seguinte: onde tem ser humano, nós temos os mesmos problemas. E é claro que aquela problemática que pode existir no nacional, existe no internacional. É claro que eu fui internacionalista a vida toda, continuo achando a importância dessa internacionalização, e nessas décadas que foram passando, mais claro ficou, no sentido que realmente nós precisamos ter soluções internacionais.
apesar das dificuldades, apesar de que os Estados eles se agarram, por assim dizer, na personalidade de direito internacional. Há 40, 50 anos atrás, se falava na possibilidade das grandes multinacionais se transformarem em sujeitos do direito internacional. Elas influem muito, mas não se transformaram em sujeitos. Da mesma forma como hoje, as grandes techs, elas têm um poder incrivelmente maior do que as grandes multinacionais de 40 anos atrás, mas ainda elas não têm a soberania do Estado. Então, nós estamos num momento crítico, de certa forma, que precisa ser driblado. Então, a partir daí, eu diria, o que eu falar que possa parecer contra organismos internacionais ou contra tribunais internacionais é simplesmente porque nós estamos debatendo e nós precisamos ser objetivos. Não significa que eu não acredite nessas soluções. Então, quando se chega, portanto, na questão do Tribunal Internacional Anticorrupção, o que a gente verifica? A gente verifica que naquele primeiro momento, que são os tratados, ainda antes de se corporificarem, nós temos vários tratados importantes sobre corrupção, mas que não foram, assim, continuam sendo tratados, mas não ficaram organismos, por assim dizer, né? Então, por exemplo, é óbvio, se a gente olhar mais ou menos pela ordem cronológica, a Convenção Interamericana contra a Corrupção de 96, que o Brasil ratificou em 2002, Convênio da União Europeia relativa à luta contra a corrupção, de 1997, a Convenção da OECD para combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros e transações comerciais internacionais, de 97, a grande Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003, que o Brasil ratificou em 2006, que é o único tratado internacional anticorrupção que tem alcance global, que nós temos no internacional, nós temos um outro aspecto importante a ver, o que é regional e o que é global. Tanto que o direito internacional regional, muitas vezes, ele difere do global. E isso é questão do costume e dos tratados que foram feitos em determinadas regiões do globo. E veja o seguinte, nós temos, nesse caso, essa grande convenção, só que essa convenção não apresenta obrigações concretas, ou seja, ela não tem um enforcement para prevenir e combater a corrupção. Então, aí é que está a válvula da possibilidade de um organismo de transformar aquelas regras todas, e essa Convenção das Nações Unidas é muito grande, ela é maior em tamanho do que a convenção que criou a ONU, o Tratado de São Francisco, ela é bem específica, mas falta a ela o quê? Os dentes, como dizem os americanos. É um organismo internacional, no caso não é um organismo, é um tratado internacional, mas não tem dentes. É esse o problema do direito internacional como um todo. O que não acaba com a validade do direito internacional, porque se não tiver nem isso, fica muito pior, né? Então, a questão de dizer, como se falou muito agora com as guerras todas, assim, existe ainda direito internacional, quer dizer, isso, ruim com ele, muito pior sem ele. É a mesma história se a gente transportar para o âmbito dos estados, aquela questão, a igualdade, a soberania, a igualdade dos estados juridicamente. É um lado da moeda. O outro lado é a diferenciação absoluta entre os estados. Você pega um estado mínimo e você pega os Estados Unidos, a Rússia ou China, e fala, como que pode dizer que ambos são iguais? É uma ficção de igualdade que preserva uma série de coisas, embora não resolva tudo. Então, da mesma forma, é essa a questão. Por outro lado, se a gente, sem a Convenção da União Africana de 2003, e o que o nosso caro Pagotto disse, a questão do Estatuto do Tribunal Internacional, que foi elaborado pelos especialistas, que realmente é algo assim bastante importante e um trabalho incrível. Agora, eu gostaria de fazer uma comparação entre o modo como foi feita a primeira parte, o rascunho, por assim dizer, do TIAC, e o modo como foi feito o rascunho inicial do Tribunal Penal Internacional.
Em 90, os estados resolveram, na ONU, fazer um rascunho do que seria o tribunal. Diferente, não estou dizendo que é melhor nem pior, estou só mostrando a diferença entre os dois nesse aspecto. O que eles fizeram? Eles convocaram os estados membros da ONU e durante 3 anos, os estados, quase 200, 160 mais ou menos estados, eles mandavam uma delegação para a ONU, ocupava até pelo tamanho aquele lugar da Assembleia Geral da ONU. E sei disso porque, porventura, como a gente tem más venturas, tem as boas venturas. Eu fui o chefe da delegação brasileira durante esses 3 anos para o tribunal, para o comitê preparatório da convenção. Então, a primeira reunião que houve lá, o que aconteceu? Chegamos assim, criaram um tribunal, não tinha nada, eu não sei, não estou dizendo que é melhor, eu estou dizendo que é diferente. Então, as pessoas, claro, na época eu fui desse cargo porque era o consultor jurídico, consultor geral do Itamaraty. Então, tinha assim uma certa familiaridade, mas todos os estados, eles estiveram presentes desde o começo. Que tribunal? Quais são os crimes? E, além dessas reuniões, dessas delegações, durante esses 3 anos, o que aconteceu? Fizeram grupos de estudo. Uma das sessões foi feita na Sicília, por razões óbvias, vocês imaginem por quê. Eles têm um instituto extremamente importante de direito penal internacional na Sicília, então eles ajudaram muito. Tiveram grupos de países que se interessavam, eles fizeram grupos, mas tudo desabava e desaguava na ONU, naquelas reuniões que havia, as reuniões a cada 3 meses, se faziam reunião de 20 dias com todas as delegações, mais de 150 estados, e daí é que se acabou tendo o rascunho que foi grandemente aproveitado no Estatuto de Roma do Tribunal. Então, essa é uma diferença incrível. E lá se criou uma série de coisas, como, por exemplo, a questão da complementaridade. Quer dizer, o tribunal, ele não é um tribunal, ele completa aquilo que o Estado fez. Se o Estado não fez, ele pode julgar mais amplamente. A complementaridade e outras coisas que vocês podem perceber que foi alguma coisa incrível, porque se a gente olhar, em 6 anos, 60 ratificações aconteceram e o tribunal passou a vigorar. E isso aconteceu, acredito eu, em primeiro lugar, pelo fato de os estados e os diplomatas terem estado desde o início, ali dentro, montando alguma coisa, desde aquela primeira palavra. O que nós estamos fazendo aqui? Um tribunal? Para quê? Como? Etc. E acho que esse Estatuto de Roma, que foi adotado no século passado, embora tenha entrado em vigor no interregno dos séculos, foi o principal, depois da Carta da ONU, foi o documento internacional mais importante e mais devastador para a soberania dos Estados, que ninguém percebeu na prática. Tudo bem, não estou querendo endeusar absolutamente o Tribunal Penal Internacional. Por outro lado, é uma coisa incrivelmente difícil, de certa forma, de se realmente colocar de pé e funcionar um tribunal internacional. Por quê? Existe uma questão que já se coloca dos estados, que de ter um tribunal para cada assunto. Por exemplo, vocês, não vou entrar em detalhe, mas nós temos vários tribunais ainda hoje, não estou dizendo desses que foram ad hoc, que já passaram. Por exemplo, houve uma época, isso já faz décadas, em que o Tribunal da Haia, que é o tribunal que foi criado em 1919 e depois mudou de nome e continua até hoje, ele não tinha nenhum processo para julgar. Então, o que aconteceu? O país sede deles, que era a Haia, cuja
uma das capitais era a Haia, eles entraram com um assunto para ter. É claro que isso já passou, e ainda é uma jurisprudência internacional, que é uma jurisprudência quase de direito civil interno, mas que foi julgada. Por outro lado, um outro tribunal extremamente importante, que é o Tribunal das Nações Unidas para o Direito do Mar, o que ele faz? Ele não tem mais os seus juízes como os da Haia. Fala, todo mundo vai morar na Haia, vai ganhar $20 mil, vai ficar lá, se tiver assunto faz, se não tiver, fica lá. Né? Então, o que ele já é diferenciado, quer dizer, os juízes vão, se precisar. Há certos tribunais, como por exemplo, o Mercosul não é muito bom exemplo, mas o Tribunal de Revisão do Mercosul, e que é um tribunal permanente, obviamente, né? Mas ele só funciona e os juízes só recebem alguma coisa, eu estou dizendo isso por causa do gasto do Estado, né? Quando tem o que fazer. Então, um dos aspectos importantes para que o tribunal possa funcionar não é só ele ser muito importante e muito bem feito, mas é verificar essa problemática que os próprios estados hoje, e nós não estamos num momento muito favorável a essa questão de resolução internacional. Nós estamos vendo aí, esperamos que passe, mas hoje cada um resolve por si do jeito que quiser. Não é? Então, na realidade, o que eu faria, de certa forma, fechando isso? Sou favorável a tribunais, obviamente. É algo interessantíssimo participar deles, mesmo quando eles não são assim tão laboriosos por falta de material prévio, né? Mas é algo. Mas, por exemplo, uma ideia que eu vou colocar, que não estou dizendo que eu acho que é melhor, mas é uma ideia que foi levantada do tribunal para a questão do tribunal, e foi levantada, mas depois não se falou mais nela. Eu estou querendo trazer à baila com vocês simplesmente para dizer que existe essa problemática. Então veja o seguinte, o que poderia ser. Então veja o seguinte, hoje, a questão de dar a competência ao TPI para julgar crimes, etc., de grande corrupção. Eu sei que é complexíssimo, porque todo mundo é muito cioso daquilo que criou e ninguém quer mudar e nem compartilhar. Mas o que eu me pergunto e trago a todos vocês, se não seria menos trabalhoso ou se não seria interessante que se fizesse um bosquejo no sentido de tentar verificar esse caminho, se ele serve ou não. É nesse aspecto. Então, por exemplo, nenhum tribunal internacional julgou crimes contra a corrupção e lavagem de dinheiro. Então, os desafios do tribunal anticorrupção seriam enormes. Claro que nós temos material, esse tribunal não ficaria sem serviço, certamente, porque grande corrupção, cleptocracia e captura do Estado seria algo que campeia em todo lugar do mundo. Agora, obviamente que se a gente colocasse a questão da grande corrupção e da lavagem do dinheiro como um dos crimes de competência do tribunal, nós teríamos que fazer uma série de acertos, mesmo porque vocês notem que lavagem de dinheiro não é bem direito penal. Tanto que, no projeto que o nosso caro Pagotto contribuiu tanto, nós temos uma divisão de ativos nesse tribunal. Essa divisão de ativos diz respeito não a crimes, mas a bens, sendo competente para analisar pedidos relativos à alienação de bens provenientes de corrupção. Então, teria esse aspecto. Então, por outro lado, a integração da competência dos crimes de corrupção não seria fácil. Mas o que eu pergunto é o seguinte, se apesar de tudo isso, se não seria interessante, não estou fazendo a proposta, primeiro que não é minha, isso já foi falado, não é uma invenção minha de maneira nenhuma, se perdeu no tempo, mas se não seria interessante
pensar nas duas possibilidades, justamente pela factibilidade perante os estados hoje, que cada vez mais estão divorciados uns dos outros. Era só isso. Muito obrigado. Obrigada, professor João Grandino. Eu vou fazer uma pergunta ao Reinaldo Gotto, pensando um pouco, Reinaldo, em termos de pós-Lava Jato, né? Porque quando nós olhamos a operação, ela não era uma operação nacional, né? Você tinha empresas multinacionais, sistemas financeiros internacionais, offshores, paraísos fiscais. Então, assim, a corrupção já estava transnacionalizada, como eu digo, né? Pensando na sua experiência em torno dessa questão de acompanhar a Lava Jato, você acredita que um tribunal internacional anticorrupção poderia ter dado talvez um fim menos, me ajuda, Eliana, lânguido, vamos dizer, melancólico para a Lava Jato? Então, é uma pergunta difícil, mas é pensando numa projeção, né, uma prospecção de como esse tribunal pode contribuir no futuro, né, e talvez até num futuro próximo, né, não estamos tão distantes de repetições. Bem, primeiramente, muito boa tarde a todas as pessoas, tá? Queria agradecer muito, né, doutor Liviano, pelo convite. É uma grande honra estar aqui, né, de lado. Sou um grande fã, na verdade, da professora, né, grande companheira aqui do Pagotto, que a gente tem participado de outros painéis também, tá? E, na verdade, professor Grandino, né, você era a pessoa que faltava no meu puzzle, vamos assim, tá, dessa experiência internacional, né? É uma grande honra estar aqui na frente da Eliane também, do Renê, né, grandes parceiros. Acho que só para não ser tão repetitivo, né, mas passando pelos mesmos pontos, mais ou menos que foram ditos, tá? Eu tive uma experiência bem próxima de alguma dessas grandes regulamentações internacionais que o professor Grandino falou, né? Então, acho que Renê mencionou bem, né, que em 77 Estados Unidos tem a primeira grande lei internacional, a FCPA, né, que 2 décadas não acontece grandes coisas internacionais. Em 97, os Estados Unidos tenta passar, né, através da OCDE, né, em 97, a convenção. Convenção essa, né, que o Brasil, né, adotou e, diga-se de passagem, alguns dos efeitos bastante positivos do processo da Lava Jato, né, se deve graças à convenção, né? Então, assim, o Brasil hoje tem uma lei anticorrupção, tem o Ministério Público Federal, tem a CGU bem estruturada, tá? Só para você ter uma ideia, em termos de números, né, na OCDE, na semana passada em Paris, eles falaram que dos 38 países que são, né, membros da OCDE, 12 países até agora nunca sancionaram nenhuma empresa, né? O Brasil já sancionou várias empresas, sendo que ela não apesar de ser signatária, ela não é membro da OCDE. Então, acho que o Brasil ele já andou a passos largos com relação a essa questão de responsabilização ou de entender que necessariamente, né, as empresas também são responsáveis, né? 97, como o professor falou, tá, não foi tão bem sucedido. 99 vem a Convenção das Nações Unidas, que são adotadas aqui pelo Brasil. Eu também tive o privilégio, né, de conhecer não só o Nicola Bonucci, que foi o cara que escreveu, né, uma das pessoas que rascunhou a questão da legislação da OCDE. E eu concordo com a reflexão do professor Grandino, que no internacional, normalmente, é uma colaboração das melhores mentes, vamos dizer assim, e aí você tem a impressão de que o texto ele é bom, né? Mas ao mesmo tempo o texto ele tem seus desafios, porque Nicola, por exemplo, tá, ele fala que em 97 ele teve muito problema de escrever a palavra propina e corrupção na convenção, que os países membros não queriam escrever a palavra bribe, né? Que era uma palavra assim que ele demorou muito para conseguirem adotarem, tá? Inclusive, né, com impacto para outros países, para a gente lembrar, né, acho que é uma anedota bastante conhecida, que só em 99, depois da Convenção de 97, que a Alemanha deixa de permitir que fosse dedutível dos impostos de rendas, tá, a suposta pagamento internacional, né, para facilitação ou para ganhar projetos fora do país, né? Então, um dos efeitos da convenção, né? Em 99 eu tive o prazer também de conhecer o Peter Agel, né, que foi o fundador da Transparência Internacional. Entrei uma vez com ele e ele também falou, né, da grande problemática da convenção, deles conseguirem convencer de que o setor privado era corresponsável pelo tema da corrupção, né? E aqui no Brasil acho que é bastante claro, né, assim, que a corrupção, a grande vítima da corrupção é a sociedade, né, que fica sem saúde, educação e transporte, né? Mas naquele momento, tá,
as empresas entendiam que a corrupção, ele era a vítima, porque ele era extorquido para ter que pagar necessariamente. Tanto é que se a gente for ler o texto, né, ele está escrito lá, qualquer tipo de corrupção, inclusive suborno, né? Por quê? Porque as empresas, elas entendiam que não, que ela era vítima, mas hoje a gente entende bastante claramente, e na nossa legislação também está bastante claro relacionado a isso, né? E eu tenho participado de outros fóruns, né? Um deles é o B20, que foi mencionado pela Eliane. Para quem não lembra do B20, vocês vão lembrar do G20, né? Que o Brasil foi a sede do G20, né? E o B20 é a parte dos business, né? Da área das empresas que fazem sugestões para o G20, né? Foi até uma outra anedota, né? Que quando a gente foi apresentar para o presidente Lula nossas sugestões, ele pegou assim, eu tomei várias vitaminas, mas eu ouvi falar que era um B20, eu não sei que eu tinha tomado ou não essa vitamina. Mas dentro das nossas sugestões, né, tinha uma série de sugestões relacionadas à melhoria, mas uma sugestão, Eliane, a gente não conseguiu passar, né? Eu já falo isso porque eu já estou desde 2018 tentando passar essa sugestão, que é inclusive um tema da convenção, que o Brasil adota, não só o Brasil adota, como a América Latina também adota, tá? Que é a cooperação internacional para combate dos crimes transnacionais, né? Parece um negócio simples, né? Mas só para termos históricos também, tá? Em 2007 eu trabalhei também num caso. Vocês têm ideia de quantos anos demorou para a Suíça mandar um extrato bancário para o Brasil para uma investigação, sendo que existia uma decisão local relacionada àquele caso, né? E internacionalmente para ser reconhecido, para que a Suíça mandasse um mero documento, um extrato bancário falando o seguinte: essa conta bancária ela existe sim ou não, qual que é o saldo dessa conta bancária? 4 anos. 4 anos. Então, entre 2007 e 2011, demoraram 4 anos para receber o extrato bancário, que hoje, né, logo, se a gente for lembrar da Lava Jato, um dos grandes avanços foi justamente isso, né? Você ter essa troca de informações, né, com alguns países membros, né? Só que vocês imaginem, né, como é difícil, vamos dizer assim, tá, ou para o Brasil, ou dentro das Nações Unidas, ou dentro da OCDE, tá, você convencer países como Rússia, China, Índia, né, e também, né, países até mais conhecidos, vamos assim, como Japão, Austrália, para que eles transacionem ou compartilhem documentos sensíveis relacionados a investigações. Você não vai ver isso, né? Agora, você vai ver isso entre Brasil, Estados Unidos, União Europeia, tá, e muitos dos países da América Latina. Então, eu acho que nós avançamos bem, né, com relação a esses acordos internacionais, né? Eu acho que o Brasil, ele não só tem assinado essas convenções, mas tem sido bastante diligente, bastante consequente relacionado a isso também, né? Fato é que na última COSP também, que foi em Atlanta, das Convenções Unidas, das Nações Unidas, eu também estive lá, e a grande proposta que foi passada foi justamente de incentivar o setor privado a adotar iniciativas de combate à corrupção, como foi falado no painel anterior aqui, muito bem discutido pelo Gustavo Lucena e pelo René também, das boas práticas serem reconhecidas pelos governos, tá? Meu olhar é muito pela iniciativa privada, né, professor? E acho que na iniciativa privada, eu acho que 4 pontos são fundamentais, importantes para ter um fórum internacional e principalmente ter essa questão, né, dessa cooperação ou desse julgamento, tá? O primeiro, que talvez não é tão trivial, tão fácil de entender, mas o mercado de capitais, ele é internacional. Acho que dá para entender que algumas empresas têm ações listadas em várias bolsas, tá? Então você imagina o problema que você tem de você falar em um dia que você assinou um acordo de leniência ou que você tem uma resolução em um país e você não avisar as outras bolsas relacionadas a isso, certo? Você vai ter um problema gigantesco, vamos dizer assim, tá? Porque talvez a sua ação, né, ela vai sofrer necessariamente, tá? E na verdade você tem uma obrigação fiduciária, na verdade você tem uma obrigação de comunicar isso ao mercado, tá? Então, essa comunicação simultânea entre os mercados, ela é bastante importante. O segundo ponto, tá, que o professor Grandino mencionou bem, tá, é a recuperação de ativos. Por quê? Porque lavagem de dinheiro, por definição, ela usa sistemas internacionais, tá, de difícil rastreamento.
e que você necessariamente precisa de cooperações internacionais para você falar o seguinte, realmente existia uma conta em tal lugar, esse dinheiro precisa voltar, se ele voltar, de quem que ele é, né? As grandes discussões relacionadas aos trustees, esse tipo de coisa. Então, assim, essa cooperação ela é bastante importante. O terceiro ponto, né, que é, né, obviamente, ninguém quer pagar uma mesma multa duas vezes. Então você faz um acordo em uma determinada legislação, paga efetivamente aquela multa, e aí vem uma outra legislação e fala o seguinte, opa, mas aqui você também, né, teve esse delito, você precisa pagar aqui. Não, mas eu já paguei uma vez. Não, mas se você já pagou, né? Então, assim, o fato de você ter, né, a questão do bis in idem, e principalmente, né, esse risco jurídico, né, de você ter que pagar em várias jurisdições pela mesma coisa, né, é um tema bastante complicado. Mas o quarto e o mais difícil de todos, eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles, eu acho que é a grande problemática. Né? A questão da influência da polarização política nos diferentes países. Né? Então, se a gente tirar uma fotografia hoje da América Latina, né, hoje, em termos de direita e esquerda, ela é igual a 5 anos atrás e ela é igual a 10 anos atrás? E ela vai ser igual daqui a 5 anos? Não. Certo? Então você vai ter uma preponderância maior de direita ou esquerda nos países da América Latina, dependendo de que momento você tirou aquela fotografia, certo? E o problema que a gente tem relacionado à corrupção é que a primeira coisa que um novo governo normalmente faz quando se instala é bater no governo anterior, se for a oposição, e a forma de bater no governo anterior é sempre com temas de corrupção, certo? Do tipo assim, né, esses temas estavam engavetados, tá? Então assim, o saldo político do governo que entra normalmente é olhar para trás e começar a bater no anterior com temas de corrupção. E aí você imagina, né, você fazer a colaboração em um país, que a direita ou a esquerda tanto faz, né, e esse ato, né, que aconteceu, por exemplo, em um país, tá, ele tem repercussões em outros países, mas que está numa oposição relacionada a esse governo que você está falando. Né. Eu estou falando isso não em termos hipotéticos, mas em termos reais, né, de empresas da Lava Jato que fizeram acordos, tá, e em outros países os executivos dessa empresa foram presos. Né? Por quê? Tá? Porque alegadamente tá, aquela acusação de corrupção que tem que ser desvendada e tem que ser amplamente comunicada, né? Ou seja, paguei propina. Sim, pagou propina em quantos países? 5 países. Tá? Então, né? E essa é uma preocupação que a gente tem bastante grande, Helene, com a comunicação. Por quê? Porque você não segura a comunicação, certo? Então, assim, saiu o acordo, né, e a empresa falou que pagou propina em 5 países. Ao mesmo tempo, esses 5 países vão ser informados. Né? Você tem acordo com esses países ou não? Né? E o seu executivo que está em um desses países, que talvez não comunicou ou não tem um acordo, não tem uma garantia nesse país, o que vai acontecer com ele? Ele provavelmente vai ser preso. Ou vai ser cassado, ou vai ser, né, ou vai ter algum tipo de repercussão que você não consegue necessariamente controlar. Então o ideal seria você ter uma sincronização com todos esses 5 países e quando for, né, revelado, né, for revelado automaticamente ou sentenciado por os 5 países. Agora, essa sincronização, ela é muito difícil. Ela é muito difícil, né, justamente porque, pelo que o Pagotto falou, tá, pela grande polarização que a gente tem hoje. E por isso mesmo, né, a importância, a necessidade, né, ou esse grande desafio da gente conseguir hoje, né, ter esse cenário onde, né, você tenha não só essa sincronização para benefícios do mercado de capital, para recuperação de ativos, né, para você ter a segurança jurídica de que você não vai ter necessariamente, né, um pagamento duplicado, mas acima de tudo, né, para você ter uma segurança jurídica, né, para as próprias da parte criminal, tá, nas diferentes esferas que a gente tem. Eu acho que não tem a solução especificamente, né? Eu acho que a Lava Jato ela trouxe muito dessas reflexões, trouxe muitas coisas positivas, sem dúvida nenhuma, né? Com todas as críticas que a gente pode ter também de muitas coisas que poderiam ter sido melhor feitas, realizadas, vamos dizer assim, tá? Mas eu acho que são temas que, como o professor Gandino falou, tá? Nós temos que continuar insistindo em obter essas respostas, caso contrário, o apetite ou o interesse da iniciativa privada, né, para continuar colaborando, ela se reduz muito caso a gente não tenha necessariamente esse nível de segurança. Então, essa é a minha repercussão internacional. Obrigado. Obrigada, Renato. Pagotto, vou fazer uma pergunta bem
pragmática. Como você concebe o funcionamento frente a esses problemas que o professor João Grandino levantou, que o Reinaldo expôs? Como você elabora, ou como o grupo que você participa tem discutido a questão do funcionamento concreto do tribunal? Como que vocês têm visto essa questão do que vai ser julgado, como vai ser levado esse caso? Vocês têm já esse roteiro delineado? Você tem uma perspectiva já de como seria o funcionamento frente a todas essas dificuldades? Sim, sim. E só fazendo eco aqui ao comentário seu sobre injunções políticas, né? Então, quando eu fiz a exposição, eu comentei que 3 países haviam abraçado a causa muito fortemente. O Canadá, que é um país governado pela esquerda, a Colômbia, que à época era pela direita, e a Holanda. Houve uma mudança política na Colômbia e eles simplesmente desapareceram. Então, realmente, se até na fase anterior, e agora que a gente pega e olha assim, o cenário internacional, pensando a questão do TPI, né? Tá havendo uma acusação séria de politização e os Estados Unidos e Israel estão muito indignados, enfim, com o que está acontecendo. Então, naturalmente, especialmente esse tipo de tribunal que vai lidar com os políticos vai ser altamente polêmico e por natureza. Então, o funcionamento, uma das coisas que houve uma discussão muito é que precisava se dar mais garantias quanto ao que o professor comentou aqui do caráter complementar que que o Tribunal Penal Internacional tem, que também fosse replicado isso na sistemática do Tribunal Penal Internacional da Anticorrupção. Porque daí se daria uma garantia, mais ou menos, de que só haveria jurisdição caso houvesse uma completa inércia dos órgãos nacionais, né? Mas também aí começou-se a pensar, mas vamos supor, um governante de um país X que não é parte do tratado, e em seguida ele envia os seus ativos para outro país que ele é parte do tratado. E, eventualmente, quando a política muda, ele foge para aquele país para usufruir dos bens. Então, a ideia, hoje, por exemplo, pensando assim, Londres e Paris são conhecidas como capitais refúgio de vários ditadores africanos, né? De vários ditadores do terceiro mundo, do Oriente Médio também. Então, a ideia seria, se França e Reino Unido fizessem parte, esse teria um lugar a menos para se fugir, né? Enfim, para ter um conforto a menos dos fluir. Então, a ideia, justamente, altos funcionários, foi feita a pergunta, né, no roteiro nosso. Não necessariamente, eles precisam ter algum cargo político, justamente tentando se focar mais nos casos de grande corrupção, grand corruption. Só que aí chega um problema que a transparência internacional faz 20 anos que debate o que é precisamente o conceito de grand corruption, e eles nunca conseguiram definir com precisão. Então pode ser que resvale em um alto funcionário do cargo público, isso vai ser variável. A questão que o professor aqui colocou, ela foi debatida lá sobre se poderia se acoplar isso ao tratado da UNCAC ou ao tratado do Tribunal Penal Internacional. Foi debatido e assim, eu não participei do processo de tomar decisão, mas tem complexidades. Assim, todo, e até mesmo esse relato que o professor fez de como foi o Tribunal Penal Internacional, eu achei bem, o processo de formação, eu achei bem interessante, porque também é uma questão do contexto político, né? Se a gente parar para pensar que talvez havia um contexto muito mais favorável ao multilateralismo. E hoje a gente tem talvez alguns países que são quase que abertamente contra a questão do combate à corrupção hoje em dia. Então, talvez se a gente tentasse fazer um processo semelhante ao que foi feito lá atrás, a ideia nunca começaria a engatinhar, né? Então,
são vários desafios. Sobre a jurisdição, se seria obrigatório dependente da adesão dos estados, então, respondendo à pergunta, é claro que você só pode ter jurisdição no território se o país aderir. Mas como eu citei aqui o caso desses ditadores do Oriente Médio e da África, se eles forem para alguma jurisdição que é parte, eles certamente estariam sujeitos. Como é hoje a situação da Rússia em relação à guerra da Ucrânia, né? Então está se falando que há alguns crimes de guerra e o Tribunal Penal Internacional teria jurisdição por conta disso, né? Mas a ideia é justamente também criar uma estrutura, pelo que eu entendi da proposta, flexível, como o professor Rodas mencionou, ou seja, não seria um tribunal permanente, 24 horas, a todo tempo disponível, né? Ele seria ele apareceria somente quando houvesse a necessidade. E eu achei isso engraçado porque um dos representantes trabalhava ali no Tribunal Penal Internacional. Ele falou que durante vários anos uma das críticas severas que houve é que não tinha um caso lá, e eles tinham uma estrutura montada e não havia um caso. Então eles começaram por que a gente está gastando dinheiro com isso se não há um caso, né? E só que hoje a gente percebe pelo menos há uma discussão sobre se há casos ou não, né? Mas é bem a estrutura que se pensou, em princípio, seria uma estrutura para torná-la menos custosa, justamente porque já vai haver tantas críticas a essa proposta, a essa ideia, que o custo não poderia ser uma delas a mais, né? Então... Obrigada. Professor, vou fazer uma última rodada aqui brevemente, que o nosso tempo já está esgotando. Em relação a essa complexidade, o que o senhor teria, quais seriam o caminho para resolver essa complexidade? Exato, professor. Qual seria o caminho para resolver um pouco dessa complexidade que o Pagotto nos apresentou? E que também o Reinaldo apresentou, né? Os 4 pontos que ele levanta, né? Primeira coisa, nós falamos, todos nós aqui, em dificuldades. E isso não foi trazido para dizer que não deve ser feito, nem que se deve desistir, nem nada, porque toda essa caminhada que se verificou, mesmo internacionalmente, nos últimos 100, 150 anos, a partir do momento em que começam organismos internacionais, tudo foi complexo, mas a gente conseguiu muito mais do que se nada tivesse sido feito. Por exemplo, atacar os organismos internacionais, mesmo não os tribunais, dizendo que eles são ineptos, eles não resolvem o caso. Existe alguma coisa, a não ser a divindade, teoricamente, que resolva tudo 100% da melhor forma? Não. Então, de qualquer jeito, de certa maneira, o trabalho dos organismos internacionais, em geral, eles realmente têm um aspecto positivo grandemente. E se não tiraram todos os problemas, porque isso é impossível, mas pelo menos diminuíram em grande parte essa questão. Um aspecto que nessa última fala eu gostaria rapidamente de falar é algo que os nossos 2 colegas sabem muito mais do que eu, não da corrupção passiva, mas da teoria da corrupção privada, melhor dizendo. A problemática, quando se fala em corrupção, a gente tem a corrupção de funcionários públicos, ou seja, aquilo que poderia ser a corrupção do governo, que seria a pública, mas temos das empresas, que é a privada. E, ao que sei, não foi incluída a corrupção privada no boneco básico do tribunal. Embora a gente saiba que exista uma ligação muito grande, principalmente se a gente vai falar da questão dos ativos, que a coisa que começa no privado e continua no público e vice-versa. Então, isso mostra que nem sempre é possível, na atual conjuntura, se resolver uma problemática específica importante e que, de certa forma, ela fica para daqui a pouco. Existem soluções, por exemplo, na medida em que essa corrupção privada apareça, mesmo que seja dentro de um país que não faz parte, que não fez o opt-in, que não aderiu ao tribunal ou que seja, se aquele dinheiro for parar num outro lugar que aderiu,
isso é possível, é bem aquela colocação que vocês fizeram de Londres e Paris, né? Que acaba por, de certa forma, desdourar um pouquinho as duas principais cidades do circuito Elizabeth Arden. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Quer dizer, mas veja, essa questão não foi incluída até hoje, nem teoricamente. E isso, por outro lado, aquela ideia que precisa ser usada, porque eu não acho que a solução que se deu para a feitura do esquema do estatuto do tribunal seja pior ou melhor. Mesmo porque aquilo, em grande parte, foi usada também. Vocês sabem melhor do que eu que para fazer o projeto do Tribunal Internacional contra a Corrupção, muita coisa que se fez e se trabalhou no Tribunal Penal Internacional também é utilizada. Por outro lado, terminaria com um aspecto. Veja, a questão não é só criar o tribunal. A questão é manter. E nós temos o Tribunal Penal Internacional, que é um documento, como já falei, importantíssimo, que acaba justamente com um aspecto fundamental da soberania do Estado, que é o chefe de Estado poder ser julgado, né? Mas, olha o Brasil. O Brasil foi um país que realmente ninou, praticamente dizendo, o projeto, fez um esforço terrível para que ele fosse ratificado, transformou parecer dizendo que entregar nacional para Tribunal Internacional não é igual do que extraditar para outro Estado. Mudou a Constituição. No entanto, 6 anos ele não se mexe absolutamente em trabalhar na questão da implementação. Depois do tribunal criado, funcionando, tem a implementação, sem a qual muitas das coisas que estão ali assinadas não são passíveis de serem feitas. Então, é mais um problema que eu trago não para desânimo, mas só para aumentar o fervor daqueles que trabalham com esse assunto, para dizer que, mesmo criado o tribunal, o trabalho vai ser permanente. Mas ainda assim vale a pena. Eu vou abrir para as perguntas. Eu não sei se, Roberto, nós temos questões. Muito rapidamente, Pagotto, tente explicar de uma maneira didática, complementando tudo que você falou, na prática, em que situações poderia servir para nós, brasileiros, o Tribunal Internacional Anticorrupção? Diante do nosso cenário, quando serviria, diante das omissões do nosso sistema, se o Brasil aderisse a esse sistema do Tribunal Internacional Anticorrupção, para que serviria na prática para o Brasil o Tribunal Internacional Anticorrupção? Em que situações? Para que situações práticas? Em que hipóteses? Quais punições? Quais os usos práticos para o Brasil que funcionaria o Tribunal Internacional Anticorrupção? Tá tudo bem? Tudo bem? Em que situações para nós serviria efetivamente o Tribunal Internacional Anticorrupção se o Brasil aderisse a essa nova sistemática? Dentro do possível, é difícil essa questão. É difícil pensar, no caso, numa resposta assim concreta, né? A isso. O princípio básico é esse da complementariedade ou subsidiariedade. Ou seja, quando se identificasse que as instituições nacionais não funcionaram, foram ineficazes, haveria um surgimento de uma certa jurisdição para o Tribunal Internacional, que é o mesmo racional do Tribunal Penal Internacional. Ou seja, quando as instituições nacionais não atuam em caso de genocídio, surge a jurisdição para o Tribunal Penal Internacional. Mas aqui, aí vai precisar verificar o caso concreto, né? Então, eu acho que tem critério, deve haver critérios bastante objetivos no sentido de que, olha, as instituições agiram de uma forma correta, houve... eu sempre gosto de lembrar, aqui em São Paulo teve um caso do Ministério Público, foi bem interessante, que ele foi condenado, que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos
de novo, me corrija se eu disser alguma impropriedade, professor. Porque o Ministério Público, havia duas negras que se candidataram a uma vaga de emprego, isso no fim dos anos 90, salvo engano. E elas chegaram no local de emprego e elas não... o entrevistador... Não, já estão ocupadas as vagas. E no dia seguinte, uma branca foi lá e foi entrevistada e contratada de imediato. Elas denunciaram isso por uma situação de racismo e houve uma série de... E isso... Eles fizeram um boletim de ocorrência, reclamaram com as autoridades e o Ministério Público deu entrada no processo. Então, o que aconteceu foi que houve, de certa forma, um julgamento aqui em São Paulo, que foi improcedente na primeira instância, improcedente na segunda, e os responsáveis não foram condenados. Então, eu acho que esse seria um bom exemplo de caso. O sistema, veja só, ele até agiu, o sistema, até houve o processo, mas só que redundou numa não condenação. Eu não sei assim os detalhes assim exatos do que aconteceu, dos fatos do processo que levaram a essa conclusão, mas esse é um exemplo de uma situação que eu acho que poderia acontecer. Então, alguma situação em que a prova fosse cabal de alguma mal feito, de alguma corrupção, e que o sistema, por algum motivo, deixasse impune, ou prescrição, ou alguma questão relacionada. Por isso que existe toda essa discussão de equalizar a corrupção a uma violação dos direitos humanos, né? Porque toda a sistemática, por exemplo, de prescrição, quando se fala de direitos humanos, ela ganha uma perspectiva diferente. Os crimes não são tão facilmente prescritíveis quando a gente está falando uma teoria geral de direitos humanos, né? Enfim. Se eu puder, só rapidamente, acho que um erro que a gente pode ter, né, é achar que esse Tribunal Internacional vai ser o Supremo do Supremo, né? Então eu acho que se a gente levar essa discussão para esse lado, ou seja, se não concordo com a decisão do Supremo, eu vou a uma instância superior a ela, vamos dizer assim, tá? Vai causar, acho que, um grande problema, né? Mas dentro das discussões do G20, a gente discutiu muito um tema que os Estados Unidos está aplicando agora, né, que eles chamam de TCO, né, que em português é Organizações Criminosas Transnacionais, né, e do direito norte-americano, com todo respeito, né, eles, né, entendem que eles têm essa jurisdição de poder sancionar, né, independente de que país tenha acontecido. Especificamente no Brasil, nós temos 3 casos que são bem emblemáticos, né, sendo que a grande problemática que a gente tem, né, é justamente o desmatamento ou a exploração ilegal dentro da Amazônia, né. Eu não conheci nenhum brasileiro ainda que é a favor da mineração ilegal, né, da exploração ilegal de árvores e da exploração ilegal de biodiversidade na Amazônia. Eu não conheci esse brasileiro ainda, essa brasileira, vamos dizer assim, tá? Mas dá para entender que o ouro que é explorado ilegalmente no Brasil, e são 4.000 pontos de exploração ilegais de ouro na Amazônia, né, ele não fica necessariamente no Brasil, né? E, aliás, o Brasil não é um dos maiores comercializadores de ouro, né? 95% da madeira que é explorada ilegalmente no Brasil não fica no Brasil também, vai parar em algum lugar, né? E nós sabemos, ou, né, temos uma boa percepção de que existe uma exploração indevida da biodiversidade dentro da Amazônia sem necessariamente pagar impostos, recolher, né, os devidos direitos que nós temos aqui no Brasil. E acho que ninguém tem dúvida aqui, tá, que todo esse processo ilegal ele é irrigado pelo processo de corrupção. Seja para pagar licenças, para falsificar documentação, né, para pagar algum tipo de transporte internacional, né. Como que a legislação brasileira alcança essas entidades, sendo que eles não são CNPJs constituídos no Brasil? Nunca alcançariam, certo? Então uma investigação ou um processo nacional, ele sim vai alcançar eventualmente, né, talvez o elo mais fraco da cadeia, que é aquela pessoa que indevidamente não tem outra alternativa e está fazendo uma exploração ilegal de mineração na Amazônia. Agora, quem pagou esse dinheiro e quem continua irrigando esse processo nunca vai ser alcançado pela legislação nacional, né? Então essa é uma discussão internacional que a gente deveria conseguir alcançar esses processos. Obrigada.
O professor vai falar rapidamente, que nós já estamos com o horário aqui. Uma frase só. Eu concordo perfeitamente que os tribunais internacionais não são a quinta instância depois do Supremo Tribunal. Mas serviria para que os 11, ou quantos sejam algum dia que se modifique, não pensam que serão deuses e que são a última palavra absolutamente. Eu acho que esse aspecto psicológico, que eles não gostam de ouvir de maneira nenhuma, mas que é alguma coisa a demonstrar que existe algo acima deles. Bem, eu agradeço, o debate está aqui, está interessantíssimo, nós poderíamos, se houvesse tempo, né, prorrogar essa discussão, acho que nós conseguiríamos delinear para o Pagotto um modelo de tribunais, que sairia daqui fatalmente um modelo, seria muito bom, mas infelizmente eu tenho que encerrar. Agradeço imensamente, Reinaldo, a sua presença, Pagotto, professor João Grandino, e a todos que estão aqui, muito obrigada e até breve.